Muito boa tarde, sejam bem-vindos à segunda Talk Diabetes Presente e Futuro e obrigada também a todos os que nos acompanham via streaming no site e também na página de Facebook da Renascença e também na página de Facebook da APDP, Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Nos próximos 60 minutos vamos debater o presente e o futuro da diabetes com um olhar especial para a prevenção, para o tratamento, não esquecendo um ponto fundamental, o da inovação. Para este debate contamos com a presença de 4 oradores, 4 especialistas que têm de facto investido o seu saber e o seu tempo nesta área da diabetes. José Manuel Boavida, endocrinologista e presidente da APDP, Raquel Coelho, pediatra, Paula Leitão, oftalmologista, João Filipe Raposo, endocrinologista e diretor clínico da APDP. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui hoje connosco nesta que é uma iniciativa da APDP e da Renascença em que pretendemos naturalmente refletir sobre o presente e abrir sempre portas para o futuro. É também esse o objetivo e aquilo que nos traz aqui hoje. José Manuel Boavida, comece por si, traduzindo em números a realidade. Concluímos que mais de 10% da população tem diabetes e estamos a falar também de uma realidade que nos últimos 20 anos duplicou, ou seja, nos últimos 20 anos o número de pessoas com diabetes em Portugal duplicou. O papel da APDP tem sido fundamental no apoio, no acompanhamento aos doentes. Que papel tem sido esse e qual tem sido também a vossa missão? Muito obrigado pelas questões e realmente é um grande desafio a diabetes desde há muitos anos, mas que se acentua cada vez com o envelhecimento da própria população, com os hábitos que a sociedade moderna nos cria, desde o sedentarismo, andarmos sempre de automóvel, até aos alimentos que são cada vez mais calóricos e são essas as principais razões do aumento da diabetes. Acima dos 60 anos de idade, cerca de 30% da população tem diabetes, o que quer dizer que é muita gente. E isto, muita gente, obriga-nos a sair um pouco das próprias paredes dos consultórios médicos e dos centros de saúde para irmos ter com a população e alertarmos para esta situação. Nós temos hoje uma ideia que haverá cerca de 30% a 40% das pessoas que têm diabetes que não sabem que a têm e que acabam por a diagnosticar fortuitamente, ou porque vão ser operadas, ou porque vão fazer análises de rotina e não se sabe há quantos anos já lá estão. Muitas vezes aparecem, inclusive, com complicações, seja dos olhos, seja dos pés, seja do rim, o que era possível prevenir. E, portanto, o diagnóstico precoce tem que se fazer hoje por fazermos análises, por fazermos questionários de risco, para saber se estamos em risco de vir a ter diabetes. E esse trabalho a Associação procura fazer, desafia as câmaras municipais, os municípios, as coletividades, as IPSS, a pedirem-nos que nós estamos na disposição de irmos fazer esse trabalho. Esta é a primeira fase do aparecimento da diabetes, para identificarmos as pessoas que estão em risco e evitar que venham a ter diabetes, para diagnosticarmos precocemente as pessoas que já têm diabetes e para iniciarmos o tratamento. No tratamento, e é aquilo que mais diferencia a associação, aquilo que nos parece mais importante é a educação. A diabetes é uma doença complicada para as pessoas, porque está sempre a variar os valores. Os valores do açúcar andam para cima e para baixo, consoante comem, consoante fazem exercício, conforme o estado de espírito em questão, o stress faz aumentar os valores e, portanto, é necessário conhecer o próprio corpo. E só as próprias pessoas os podem fazer. O papel dos médicos e dos enfermeiros é muito dar-lhes os instrumentos para que eles se conheçam e sejam capazes de perceber o que é que lhes faz subir o açúcar, quais são os alimentos piores para eles, como é que o exercício é benéfico, como é que a água e o beber líquidos e o hidratar-se bem é benéfico, como é que as doenças fazem subir daquela forma o açúcar e depois perguntarem aos profissionais de saúde e aos médicos como é que hão de ajustar a medicação. E, portanto, esta educação é muito a base da própria criação da associação, que começou por dar insulina e depois percebeu que não bastava dar o remédio, era preciso ensinar a usar o remédio. E há uma frase muito antiga da associação que diz que mais importante do que tratar as pessoas é ensinar as pessoas a tratarem-se a si próprias. E esta é a grande máxima da associação de hoje em dia, é dar sempre às pessoas os instrumentos suficientes
para que sejam autónomas, para que façam a sua vida, para que trabalhem, para que fruam a vida e a felicidade da vida, que não seja a diabetes que os impede de terem uma família, de terem um trabalho, de terem as alegrias para as quais nascemos, seguramente. Claro. E esse papel que referiu, que a Associação tem de educar e, no fundo, também de preparar para a doença, falamos de um trabalho que é fundamental e que, no fundo, ajuda também, se calhar, a que estas pessoas consigam definir aquele que deve ser o seu acompanhamento e muitas vezes não tenham, se calhar, que recorrer a um hospital. Portanto, há aqui um trabalho quase que de cuidado intermédio muito importante que é dado pela Associação. Claramente que com esta educação nós conseguimos prevenir os internamentos na sua grande maioria. E mesmo quando as situações descompensam, podemos, através do telefone ou através de consultas imediatas, conseguir evitar que a diabetes descompense. E é por isso que nós achamos que as pessoas não se devem dirigir, nestas consultas não devem estar nos hospitais. Os hospitais devem ser para as urgências, devem ser para os atos extremamente complexos e, portanto, é necessário encontrarmos aqui estruturas como a da Associação, que são capazes de recorrer a mini-urgências, a urgências menos graves e são capazes de evitar que vão ocupar camas dos hospitais onde não se está bem, onde se está fora da família, onde se está em ambientes muitas vezes muito complexos e, portanto, que não é necessário recorrer a eles. Eu penso que este tipo de estruturas serve para a maior parte das doenças crónicas, em que as pessoas educadas com equipas multidisciplinares, repare que a Associação não tem só médicos da diabetes, tem médicos pediatras, médicos oftalmologistas, como estão aqui exemplificados, mas tem também nefrologistas, tem urologistas, portanto tem todas as especialidades que são necessárias para tratar a diabetes. E é neste contexto destas clínicas especializadas que eu penso que devem ser feitos os cuidados à diabetes. A Associação nasceu ao mesmo tempo que nasceu o IPO, que nasceram as maternidades, que nasceram os hospitais pediátricos, exatamente para procurarem dar de uma forma mais integrada, com mais disciplinas, uma assistência às pessoas com uma determinada doença, que é neste caso a diabetes, que tem todas estas facetas e podem ser dadas num só sítio, sem ser necessário recorrer aos hospitais. Claro, referiu e muito bem que, de facto, sendo uma doença crónica, exige aqui um acompanhamento multidisciplinar e referiu também uma palavra sempre fundamental quando falamos nesta área da saúde, que é a questão da prevenção. É uma palavra-chave na área da saúde, também um dos objetivos da APDP e por isso mesmo Raquel Coelho, pediatra, coordenadora médica do Departamento de Crianças e Jovens da Associação, tem tido aqui um papel fundamental e acredito que grande parte do investimento que tem sido feito tem sido neste trabalho de educar e de prevenir, certo? Boa tarde. De facto, a educação terapêutica é fundamental quando abordamos a diabetes. Eu trabalho com crianças e jovens, 95% das crianças e jovens têm diabetes tipo 1. É importante realçar que é uma doença crónica, autoimune, em que o sistema imunitário do próprio impede as células do pâncreas de produzir insulina, o que causa deficiência de insulina e, consequentemente, hiperglicemia, elevação da glicose no sangue. A diabetes tipo 1 o tratamento implica a administração de insulina, que pode ser feita através de múltiplas administrações diárias de insulina, com canetas de insulina, ou através de sistemas de perfusão subcutânea contínua de insulina, que vulgarmente conhecemos como bombas de insulina. A gestão da diabetes no dia-a-dia é complexa, implica que os cuidados sejam mantidos todos os dias, ao longo das 24 horas, e as doses de insulina têm que ser adaptadas ao perfil da glicose no sangue, que tem que ser monitorizada, aos hidratos de carbono, portanto, à alimentação e, em particular, aos hidratos de carbono que vão ser ingeridos e ainda ter em consideração outras situações específicas do dia, como a atividade física ou situações particulares, como episódios de doença aguda. Obviamente que esta diversidade de aspectos a considerar implicam a necessidade de uma educação terapêutica forte, tal como o Dr. Boavida fez referência. É fundamental capacitar estas crianças, os jovens, mas também as suas famílias e os restantes cuidadores, e as crianças e os jovens passam uma grande parte do tempo nas escolas, portanto aqui as escolas têm também um papel muito importante no tratamento,
para serem capazes de gerir a diabetes o melhor possível e permitir que estas crianças cresçam e se desenvolvam de uma forma normal, sem sintomas, obtendo um controle metabólico desejável que minimize o risco de virem ter complicações a curto e a longo prazo e que lhes permita estar totalmente integradas, quer a nível familiar, como social, escolar e mais tarde profissional. Portanto, estes objetivos são ambiciosos, mas fazem parte do nosso dia-a-dia e é a nossa missão que isto assim aconteça. E em termos de números, consegue traduzir-nos um bocadinho essa realidade? Quando falamos de crianças e jovens, tem vindo a aumentar o número de crianças e jovens com diabetes, tem vindo a aumentar também o diagnóstico e a confirmação do diagnóstico, porque há também aqui a questão das pessoas que não sabem que têm diabetes. Como é que tem sido essa evolução na camada mais jovem da população? Em Portugal estima-se que existam entre 4.000 a 5.000 crianças com diabetes tipo 1, este número tem vindo a aumentar. Felizmente o paradigma do diagnóstico e do tratamento da diabetes tipo 1 está a mudar, porque um dos aspectos mais recentes é que o diagnóstico pode ser feito antes do aparecimento dos sintomas. Portanto, a maior parte das crianças e jovens tem o diagnóstico de diabetes já quando tem sintomatologia sugestiva de diabetes. Nessa altura, a grande maioria das células do pâncreas já foi destruída e atualmente sabe-se que os autoanticorpos que causam a doença podem ser identificados no sangue meses, anos ou mesmo décadas antes do aparecimento dos sintomas. Quais são os sintomas? Os sintomas mais frequentes são a criança urinar mais e mais frequentemente. Crianças que já não faziam xixi na cama podem voltar de facto a ter esta queixa. Beber mais água, portanto ter mais sede, perder peso. Apesar de poder haver aumento da ingestão alimentar, existe perda de peso e cansaço. Estes são os sintomas mais frequentes e perante esta sintomatologia é urgente fazer uma avaliação da glicémia e caso se confirme a hiperglicémia, o início do tratamento com a insulina deve ser o mais rápido possível. Portanto, aqui quando falamos de prevenção, falamos também de uma atenção se calhar redobrada que deve ser tida, neste caso, pelos pais, para os educadores, que percebam que existindo aqui alguns sinais de alerta, devem procurar uma consulta de prevenção ou uma consulta que os possa informar sobre a questão da diabetes, que pode ser uma realidade. Numa criança com queixas sugestivas de diabetes, o diagnóstico é urgente, deve ser imediato e, portanto, a pesquisa da glicémia deve ser imediata e a procura dos serviços de saúde também. Portanto, o início da insulina de forma atempada é fundamental para prevenir a descompensação aguda, a chamada cetoacidose, que é uma complicação aguda grave, que implica internamento, muitas vezes em cuidados intensivos, que pode colocar a vida da criança em risco, portanto tem uma morbilidade e mortalidade associada e que pode também ter consequências a longo prazo do ponto de vista de controle metabólico das funções cognitivas. Essa é uma das razões por ser importante diagnosticar a diabetes antes do início da sintomatologia. E um dos novos paradigmas é precisamente o rastreio da diabetes antes dessas queixas aparecerem. A APDP tem uma consulta específica de rastreio destinada a crianças e jovens com idades entre os 3 e os 18 anos, com familiares, com um familiar, pelo menos um familiar com diabetes tipo 1, e o que se faz é dosear os anticorpos que estão relacionados com a doença. E isso permite-nos avaliar o risco da criança vir a ter diabetes. São vários os benefícios de identificar precocemente a doença. Um deles é reduzir de forma muito significativa a complicação aguda de que falei, a descompensação aguda, a cetoacidose diabética, que é de facto uma manifestação grave da doença e que temos que fazer através da educação terapêutica e também da identificação precoce destas situações, os possíveis para reduzir a sua ocorrência. Por outro lado, ao diagnosticarmos precocemente, estamos a permitir que estas famílias e estas crianças também se preparem para um eventual diagnóstico de uma maneira mais gradual, fornecendo-lhes educação terapêutica, não é? E também capacitando-os para, quando a clínica surge e a necessidade de insulina acontece, estejam mais
capacitados e competentes, e isso muitas vezes, portanto, facilita a adaptação a ao diagnóstico e ao tratamento. Por outro lado, também se espera no futuro permitir que estas crianças, jovens com um risco elevado de progressão para diabetes tenham acesso a tratamentos que venham a ser modificadores de doença, que possam atrasar a necessidade do tratamento com insulina, portanto, que no fundo atrasem o início da diabetes, ou mesmo que o evitem. E, portanto, isto sim é uma perspectiva muito, muito importante e favorável, que obviamente nos deixa esperançosos de poder alterar aqui a evolução natural da diabetes, que até recentemente não tem tratamento, obviamente, mas que esta perspectiva de podermos atrasar o início da diabetes ou mesmo evitá-la é de facto muito importante. E essa é também neste momento, um dos planos de ação, não é? Portanto, um dos objetivos. A nível europeu também a APDP será responsável pela implementação de um programa de rastreio à população em geral de crianças entre os 5 e os 12 anos de idade. Prevemos que este projeto, cujo objetivo é rastrear 10 mil crianças neste grupo etário, tenha início ainda este ano, no início do próximo ano escolar. E, portanto, isto demonstra bem a importância desta nova abordagem aqui no diagnóstico da diabetes e a importância que isso pode vir a ter no futuro. Claro, muito resumidamente, e antes de passarmos à doutora Paula Leitão, quais são assim as palavras-chave perante um diagnóstico de diabetes na infância, palavras-chave para a criança e para a família? Eu acho que a educação terapêutica é sem dúvida um conceito muito importante. Quanto mais capacitadas estas crianças, jovens e os seus cuidadores estiverem, mais fácil vai ser a adaptação e a aceitação da diabetes. E é um verdadeiro trabalho de equipa, em que a criança, o jovem, a sua família, a equipa de profissionais de saúde, os restantes cuidadores, a família mais alargada, como os avós ou a escola, temos que todos funcionar com uma missão comum, com o mesmo objetivo, ter uma comunicação fácil, e quanto mais competentes formos a gerir uma situação, melhor será a sua aceitação e menor vai ser o impacto que isto possa ter na vida da criança. Claro. Falamos aqui, portanto, de crianças e jovens que se podem deparar com um diagnóstico de diabetes, crianças e jovens que vão crescer e que na sua vida adulta continuam a ter de lidar com esta doença, porque falamos de uma doença crónica que, tal como já foi aqui tão bem referido, exige um acompanhamento multidisciplinar. Paula Leitão é oftalmologista, tem colaborado com a APDP nos últimos 13 anos e sabemos que esta é uma doença que provoca limitações visuais, em alguns casos pode até levar à cegueira. No fundo, falamos aqui de algumas questões incapacitantes que não podem ser ignoradas. Pergunto-lhe que preparação é que devem ter os doentes para que o impacto seja minimizado, porque falamos de facto de um sentido fundamental e que é nosso aliado na vida pessoal, profissional, social. Que acompanhamento deve ser dado aos doentes? Boa tarde. É verdade, precisam de acompanhamento quando chegam a uma situação em que haja baixa visão. E há medidas de adaptação, há estratégias que nós podemos, com alguma simplicidade, ensinar estas pessoas para que lidem melhor com as dificuldades que vão encontrando no seu dia-a-dia. São pessoas que, pela sua limitação visual, vão ter dificuldade nas atividades diárias e nas atividades que são importantes para a autogestão, para controlarem a sua diabetes. E muitas vezes estas limitações visuais acabam por ser lentas e progressivas na sua instalação, levando a que as pessoas se vão adaptando pouco a pouco e não se apercebam das dificuldades que vão ter no seu dia-a-dia. É frequente em consulta nós ouvirmos alguém dizer: eu espero pelo meu marido para ver a avaliação da glicémia, eu espero pela minha filha para ver a tensão, eu espero por alguém para ir fazer as compras. E é precisamente isso que é importante nós ajudarmos a ser ultrapassado. Ajudar as pessoas a ultrapassarem as suas limitações causadas pela visão, para que possam ganhar a sua autonomia, para que possam ganhar de novo o controle sobre a sua doença. Esta situação, felizmente, tem vindo a melhorar nas últimas décadas, graças à melhoria dos cuidados das pessoas com a diabetes. Portanto, os casos de uma cegueira total
ou completa são cada vez mais raros. Mas há então aquelas limitações visuais que referiu, aquelas limitações do dia-a-dia que roubam às pessoas qualidade de vida e podem ter impacto na gestão da sua saúde, e é sobre essas que nós nos debruçamos. Como eu disse, os doentes muitas vezes não se apercebem das suas limitações e os próprios profissionais de saúde também não se apercebem às vezes que as pessoas têm essas limitações. Portanto, acaba por ser uma realidade, uma subvisão numa população que é um pouco esquecida, em que não é detectada, não como as crianças que nascem com uma doença congénita da retina ou um doente que segue ao longo da sua vida, em que aí há centros, vários centros especializados para orientar. Esta população não é identificada e tem pouco apoio. E às vezes são coisas simples, mas também tem que exige uma abordagem multidisciplinar, e nós na associação temos uma consulta que procura ajudar estas pessoas e da qual fazem parte enfermeiros, técnicos de ortótica, técnicos de reabilitação visual, assistente social, porque o problema por vezes não é apenas o problema visual, é mais o impacto que esse problema visual tem, que leva a depressão, ansiedade, isolamento social. As estratégias por vezes são muito simples. Se nós pensarmos numa pessoa que tenha que ter os seus cuidados de saúde diários, começamos logo a pensar na tradicional picada do dedo. Com uma limitação visual, a pessoa tem dificuldade em dar a picada, em fazer a expressão do sangue para a tira, colocar a tira no medidor da glicémia, ver o valor da glicémia, e há algumas estratégias que ajudam, como os novos sensores de medição contínua da glicémia, que podem estar ligados a smartphones, os medidores da glicémia podem ter voz, tal como os medidores da tensão arterial. Portanto, há muitas estratégias, algumas delas acessíveis, que basta ter conhecimento delas e perceber que a pessoa tem essa dificuldade para dar uma grande ajuda. No dia-a-dia há estratégias simples, como ensinar a pessoa a tirar benefício dos contrastes, beber leite numa caneca escura, beber café numa caneca clara, e temos sempre depois as novas tecnologias, os ampliadores de imagem, os computadores com os softwares que permitem a ampliação da imagem e a melhoria da definição. Portanto, há estratégias, há medidas que não resolvem completamente os problemas, mas acima de tudo vão permitir as pessoas recuperar um pouco da sua autonomia, um pouco da sua independência, e claro que isto depois vai ter reflexo na saúde global. Claro, e imagino também que esse acompanhamento seja muito importante para as famílias, porque no fundo isto acaba por ser uma doença, tal como referiram, que tem impacto também para as famílias, para as pessoas que estão próximas de quem efetivamente tem diabetes. Há também esse cuidado acrescido e essa preocupação com os familiares. Sem dúvida. Uma pessoa com uma limitação visual que perca a sua autonomia tem um peso importante para a família, para a sociedade. Portanto, esta equipa multidisciplinar deve incluir as famílias. Devem ser também estas pequenas estratégias que nós divulgamos com o manual, onde compilamos algumas estratégias, também são dirigidas a quem? Aos cuidadores. Cuidadores formais, cuidadores informais. Portanto, são medidas simples, que se forem difundidas e se forem conhecidas, podem mudar a vida das pessoas. Há um trabalho importante também a fazer na sociedade em geral, que no fundo, quem não sofre da doença, e falo por exemplo em contexto de trabalho, nem sempre há uma sensibilização para aquilo que pode ser o impacto de uma doença crónica, como é o caso da diabetes. Esse é também um ponto fundamental e um trabalho que tem de ser feito. Sim, sem dúvida. É o tal papel educativo que nós todos temos e a educação da população para que tenham um conhecimento dos riscos e dos benefícios da prevenção. E em termos de oftalmologia nós podemos particular isso na importância da vigilância oftalmológica. Nós sabemos que 1 em cada 3 pessoas que vivem com diabetes irão desenvolver qualquer tipo de alteração, de complicação ocular da diabetes, ou chamada retinopatia diabética, e desses 1 em cada 3 pode vir a ter uma complicação que ameaça a sua capacidade visual. E a implementação do rastreio, feito a nível populacional, com uma fotografia do fundo do olho, em consulta médica, mudou radicalmente o futuro das pessoas com diabetes. Nós atualmente podemos dizer que conseguimos prevenir a visão em 9 em cada 10 pessoas com diabetes. Portanto, foi uma mudança radical e que nós temos que estar felizes por se ter conseguido fazer esta inversão do futuro
do destino das pessoas com diabetes. Portanto, é fundamental transmitirmos que a vigilância é fundamental. A pessoa que vive com diabetes deve controlar a sua saúde, controlar a sua diabetes, estilos de vida saudáveis, controle da tensão, do colesterol, mas a vigilância oftalmológica deve ser generalizada para todas as pessoas, porque as alterações oculares da diabetes não dão queixas. A doença progride e progride para fases graves sem que haja queixas. Claro. Falamos aqui, de facto, de medidas no presente que podem fazer toda a diferença no futuro e, sobretudo, também na qualidade de vida dos doentes, que é aquilo que se pretende também salvaguardar ao máximo. Falámos de prevenção, informação, acompanhamento, encaminhamento também, são palavras que têm sido palavras-chave no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela APDP. João Filipe Raposo é endocrinologista, é também diretor clínico da associação, que tem sido reconhecida internacionalmente pelo trabalho que tem desenvolvido e pelo acompanhamento que tem dado aos doentes. De que forma é que o vosso trabalho tem sido pioneiro e o que é que gostaria também aqui de destacar nesta que tem sido uma atuação que é um exemplo para a Europa e para o mundo da APDP? Então, muito boa tarde a todos que nos estão a ver e a ouvir. Boa tarde a todos que estão aqui também na sala. Bom, em primeiro lugar, se calhar vale a pena dizer que estamos realmente aqui, essa segunda talk está enquadrada nos 98 anos da APDP, e isso representa que nós somos a associação de diabetes mais antiga do mundo. E isto em si faz com que nós sejamos particularmente orgulhosos, porque primeiro não é por sermos os mais antigos, mas é que ao longo de 98 anos conseguimos manter esta diferenciação na prestação de cuidados e naquilo que para nós deve ser um modelo de associação, que claramente é muito diferente de outros modelos de associação. E é isto que começa cada vez mais a ser reconhecido. Porque numa época em que cada vez mais falamos do papel dos indivíduos na sociedade, estamos a falar de algo que há 98 anos atrás resultou daquilo que hoje chamamos de movimento da sociedade civil. Portanto, a associação não surge a pedido do equivalente Ministério da Saúde, não surge porque isso foi reconhecido nos cuidados de saúde que havia esta necessidade, mas foi porque, na verdade, começou por um médico que percebeu o impacto que o tratamento com insulina fazia na vida das pessoas com diabetes tipo 1, e o impacto era morrer sem insulina ou viver com insulina, portanto, um impacto muito fácil de medir. Mas rapidamente percebeu, como o Dr. Boavida estava há pouco a dizer, que aqui o papel do médico, dos cuidadores de saúde era diferente, porque tínhamos que transmitir esta informação, transmitir a capacidade das pessoas se auto-injetarem. Repare que estamos a falar de 1926, um tratamento injetável era algo que se faria em ambiente hospitalar, por profissionais de saúde. De repente estamos a transmitir esta capacidade para pessoas, e o nome original da APDP era a Associação Protetora dos Diabéticos Pobres, portanto estamos a falar de população pobre, analfabeta, e que lhes dávamos para as mãos insulina, agulhas, seringas, com um conjunto de regras que ainda hoje são altamente complexas, e se nos projetarmos para 98 anos atrás, a complexidade era maior, porque a incerteza era muito maior, e conseguir que as pessoas assumissem a gestão da doença fazendo múltiplas injeções de insulina, tivessem conhecimentos de alimentação e vivessem a sua vida como se não fossem doentes, que é outro aspecto que a associação tem desde o seu início. Tem lá esta frase no Museu da APDP, que convido quem quiser visitar, está lá essa frase que mostra como é diferente este papel da associação. Porque aquilo que nós queremos é que as pessoas com diabetes sejam elementos ativos da sociedade, que sejam capazes de trabalhar, ter um papel na sociedade como qualquer outra pessoa, porque sabemos que isso é possível. É possível se os cuidados estiverem organizados de um certo modo, é possível se a sociedade ajudar as pessoas a viverem também desse modo. E é isto que a associação tem sido. E, portanto, a associação, nós costumamos dizer que tem 4 papéis fundamentais. O modelo que nós temos estado aqui a falar, que é um bocadinho o modelo da clínica multidisciplinar, e a clínica multidisciplinar significa exatamente isto: temos profissionais diferentes, médicos de várias especialidades, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, técnicos para fazer os exames dos olhos, de laboratório. Quer dizer, são 150 pessoas que trabalham diariamente na associação, porque têm diferentes valências, e o objetivo é que alguém que tenha diabetes, tipo 1, tipo 2, tenha todo o padrão de cuidados que merece ter, organizado de um modo centrado nas necessidades da pessoa e não num modelo que é o nosso modelo clássico de cuidados, que é, enfim, se pensarmos fora daquilo que acontece na APDP, a pessoa vai à sua consulta de diabetes no seu centro de saúde, no hospital,
precisará de um apoio de oftalmologia, é referenciado para a consulta de oftalmologia do hospital, onde será visto eventualmente no meio de outras consultas de oftalmologia, irá à sua consulta de cardiologia se necessitar, onde terá também um apoio da cardiologia no meio de todas as outras situações. Não estamos a falar que esses profissionais não estão capacitados para tratar as pessoas com diabetes. Estamos a dizer que o ambiente para tratar estas pessoas provavelmente não é o adequado. Perdemos capacidade de dar melhores cuidados de saúde e, em vez de defendermos aquilo que nós, hoje em dia, quando falamos de cuidados de saúde, não vê em nenhum sítio falar senão de cuidados integrados e as pessoas no centro do sistema de saúde. Na verdade, a realidade não nos mostra muito isso. Mostra que continuamos a prestar cuidados fragmentados e as pessoas, na verdade, têm que se adaptar a um sistema de saúde que não foi desenhado para este tipo de doenças. E, portanto, este modelo da consulta multidisciplinar é apenas uma das partes em que nós queremos ser um exemplo e que somos um exemplo. Mas, na verdade, associamos a isto este papel educativo também que estávamos aqui a falar. Porque desde o início se reconheceu que temos que tornar as pessoas parte da solução. E, na verdade, são a maior parte da solução. E isso só se consegue se os profissionais de saúde também estiverem devidamente capacitados a transmitir esta capacidade para as pessoas. E isto não é uma questão de bom senso por parte dos profissionais de saúde, não é algo que nós aprendamos só porque somos médicos ou enfermeiros, há treino específico para transmitir estas capacidades. E é algo que na associação já fazemos também há muitas décadas. Treinamos a nós e treinamos outros profissionais do Serviço Nacional de Saúde ou de outros sistemas de saúde, porque achamos que isto é uma competência fundamental e que tem que ser treinada e adquirida. E, portanto, esta é mais uma valência. E porquê é que isto também é importante? Porque se nós fazemos as nossas consultas, se nós temos este nosso modelo, quando estamos a falar para os nossos colegas daquilo que achamos que deve ser o padrão de cuidados, estamos a falar daquilo que nós fazemos, da nossa realidade. Não estamos a falar de conhecimento teórico, estamos a falar realmente do que nós praticamos no dia-a-dia. E isto, na verdade, faz toda a diferença também. Porque hoje sabemos, numa sociedade de informação como é a nossa, a informação está por aí. E, portanto, se calhar não estamos a dizer nada de muito diferente se as pessoas procurarem informação. Mas treinar e ver na prática faz toda a diferença. Para lhe dar um exemplo, hoje nesta história da economia da saúde, que é um dos assuntos provavelmente mais chatos de falar, mas que é importante porque o dinheiro, na verdade, sabemos que é importante também, há um conceito que chamam unidades de prática integrada, é um conceito teórico. Significa que para doenças que são muito prevalentes, que têm números muito elevados, como a diabetes é o caso, se tivermos um centro dedicado para esta patologia, esta doença, com profissionais devidamente treinados, com sistemas de informação dedicados, com o apoio da tecnologia dedicada, os custos em saúde diminuem significativamente e a qualidade do serviço de saúde melhora consideravelmente. Este conceito teórico é estudado há 10 anos em muitas faculdades de Economia da Saúde e de vez em quando, mesmo de outros países, vêm ter connosco para perguntar se o conceito faz sentido e de repente percebem que há 98 anos que o conceito é aplicado em Portugal nesta associação mais antiga do mundo e porque isto foi desenvolvido porque fazia sentido. E, portanto, é este reconhecimento que começamos cada vez mais a ter fora de Portugal também, e porque pertencemos e trabalhamos com a Organização Mundial de Saúde, com a Federação Internacional de Diabetes, e toda a gente, na verdade, procura que os cuidados em saúde melhorem, porque temos cada vez mais tratamentos, temos cada vez mais tecnologia. Andamos há muito tempo a dizer que estamos mais perto da cura da diabetes, mas, na verdade, continuamos a ter demasiadas pessoas com diabetes. Continuamos a ter muitas pessoas com complicações da diabetes, continuamos a falar dos custos da diabetes sempre a aumentar e parece que fugimos da questão fundamental que é também, será que nós temos os cuidados organizados da melhor maneira para envolver as pessoas e para ter os melhores resultados de saúde? E a nossa resposta para isso é que claramente nós não estamos organizados, perdemos os sistemas eficientes, perdemos recursos de saúde, não envolvemos as pessoas na tomada da decisão, continuamos a ter modelos muito diretivos, porque não estamos devidamente treinados. E, portanto, se perguntarmos às pessoas que nos estão a ver e que tiverem diabetes, se alguma vez nos perguntaram como é viver com a diabetes, pergunta aparentemente simples, mas provavelmente nunca ninguém perguntou, nem na altura do início do diagnóstico perguntaram, tem alguma ideia do que é a diabetes? Quando provavelmente todos nós temos uma ideia do que é viver com a diabetes. Porque já entre colegas, familiares, alguém já viveu com isso.
E se nós partimos de uma questão tão simples como essa, para a seguir explicarmos então o que é necessário fazer para que aquele panorama seja evitado, se a pessoa tem uma visão negativa, ou se até minimiza a diabetes, perceber que há outro tipo de consequências que se podem ter, como já foram faladas aqui, se nós envolvemos a pessoa tão cedo quanto possível nisso e não se tornarmos a pessoa só espectadora de recomendações médicas ou de enfermeiro, isto fará toda a diferença no programa de cuidados. E é isso que nós temos que evoluir, e é isso que cada vez mais o nosso exemplo é ouvido. A APDP tem surgido em muitos webinars para outros países, já não só da região Europa, na Ásia, Médio Oriente, América do Sul, porque aquilo que nós fazemos em termos dos cursos às pessoas, dos cursos para os profissionais de saúde, deste modelo de cuidados, daquilo que fazemos em investigação e deste facto único de termos tudo isto numa única instituição, isto é uma mais-valia que, na verdade, em todo o mundo não existe provavelmente mais do que 1 ou 2 centros que têm características vagamente semelhantes a isto que nós fazemos. E por alguma razão somos aqui esta pequena aldeia de gauleses no meio de um padrão que não funciona e que, dia após dia, ouvimos falar dos custos e da diabetes como uma ameaça não só à sustentabilidade de um Serviço Nacional de Saúde, nosso ou de qualquer outro, mas que a diabetes, como outras doenças crónicas, são uma ameaça até ao desenvolvimento económico global. Porque todos nós falamos de quanto é que custam novas terapêuticas, quanto é que custam as novas bombas de insulina, mas se não fizermos nada para travar o número de pessoas que lá chega, na verdade, afundamos. Claro, não é possível. Pelo caminho, não é? Claro. Muito obrigada pela sua partilha e também por este exemplo que nos deixa aqui do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Associação. José Manuel Boavida, como era viver há 20 anos com diabetes e como é agora? Ou seja, de que forma é que o acompanhamento, a terapêutica, como é que as coisas têm evoluído e que esperança também tem sido alimentada para os doentes? Aquilo que é mais, que salta mais à vista é a diferença do que era uma sala de espera de uma consulta de diabetes há 20 anos do que é uma sala de espera hoje. Eram pessoas invisuais, eram pessoas amputadas, eram pessoas relativamente mais novas. Hoje não, hoje temos uma sala de espera igual a qualquer sala de espera de comboio ou de uma caminhoneta e, portanto, são pessoas que não têm as complicações, as consequências da diabetes visíveis e, portanto, isso mostra bem todo o trabalho fantástico que foi feito nestes últimos 20 anos, graças a uma compreensão maior da diabetes, graças a uma compreensão de que a diabetes não é só o açúcar elevado, é também a tensão arterial, é também o colesterol, é também todo um conjunto de situações que têm que ser abordadas globalmente. E, portanto, termos uma visão global da diabetes é hoje fundamental. E penso que os medicamentos que têm surgido na última década vão revolucionar ainda mais a diabetes. A diabetes é neste momento ainda considerada a primeira causa de insuficiência renal, a primeira causa de baixa visão na população adulta, a primeira causa de amputações não traumáticas e é esse mundo que queremos transformar. Eu recordo-me quando foram lançadas as consultas de pé diabético nos centros de saúde como algo que era visto como será possível fazermos isso? Claramente que é possível começar a ver quem são as pessoas que têm os pés em maior risco e depois enviar as pessoas que estão com maior risco a consultas mais diferenciadas. E é isso que a Associação tem. A Associação tem a maior consulta de pé diabético do país, que quando se compara, por exemplo, as feridas da Associação das pessoas com diabetes nos pés nas pessoas da Associação com o hospital, as do hospital têm bactérias que são resistentes aos antibióticos, as da Associação não, porque o meio hospitalar não é um bom meio para as pessoas estarem. E é nestas pequenas diferenças que se podem fazer os tais ganhos económicos e ganhos de saúde, que o professor João Filipe Raposo estava a falar há pouco, e que é importante fazermos. Algo que também modificou muito, portanto, e pode modificar muito, é aquilo que a doutora Paula falou, do rastreio da retinopatia diabética, que obrigatoriamente deveria ser feito em todos os centros de saúde,
todos os anos a toda a população. Infelizmente não tem sido conseguido, mas onde tem sido conseguido os resultados são fantásticos, e esse trabalho que a Associação está a fazer já há mais de 15 anos que faz persistentemente este trabalho de ir aos centros de saúde, de ver como funciona este rastreio, é absolutamente fundamental. Muitas vezes com a colaboração das autarquias, e mais uma vez aqui chamo as autarquias, que são fundamentais para que este serviço à população seja feito, e agora que se aproximam daqui a 2 anos a campanha eleitoral das autarquias, é a altura de chamar a atenção onde não o fazem, que têm que o fazer. E também em relação ao rim, é hoje possível termos medicamentos que mudam a história natural da insuficiência renal, não ainda de uma forma tão eficaz como conseguimos na oftalmologia, como conseguimos nos pés, mas para lá caminhamos principalmente com o controle da tensão arterial, que é fundamental para evitar a evolução para diálise, mas queremos também aqui forçar a que hajam novas formas de tratamento da insuficiência renal, que a diálise evolua, que não mantenha ainda o mesmo sistema tão traumatizante para as pessoas, que a diálise em casa possa ser acessível para as pessoas, que outras formas de diálise sejam possíveis a cada vez mais pessoas. No fundo, aquilo que procuramos é diminuir as consequências que a diabetes traz, por conseguirmos prolongar a vida das pessoas com diabetes. Porque nos primeiros anos da associação, aquilo que era a grande preocupação era a sobrevivência. A sobrevivência veio trazer-nos as consequências. E hoje em dia queremos que essas consequências não existam. E, portanto, já não queremos só a sobrevivência, queremos essencialmente a qualidade de vida, a integração social e uma vida absolutamente igual à das outras pessoas. Quantas pessoas acompanha atualmente a associação? A associação vê habitualmente, todos os anos, cerca de 20 mil pessoas na associação, mas contando as pessoas, a quem faz o rastreio a nível da população, vai para as 50 mil. E se começarmos a contabilizar aquilo que é a intervenção na comunidade, aquilo que nós chamamos as casas da diabetes, ou seja, grupos de pessoas com diabetes que organizamos para uma vez por mês ativarmos uma discussão sobre temas relevantes, educativos, para poderem cuidar melhor de si e cuidar melhor da diabetes, estamos a falar já em próximo de 100 de milhares de pessoas. E, portanto, a ambição da associação é claramente chegar cada vez a mais escolas, a mais municípios, a mais coletividades, para podermos sair da própria associação, porque a associação hoje está limitada pelo espaço em que está. Eu gostaria de poder criar outros espaços onde intervir e desafiar aqui outras zonas do país que avancem, que nós os apoiaremos, porque não queremos exportar para lá, mas queremos que nasçam localmente as forças que serão capazes de criar aquilo que nós chamamos as mini APDPs, para no futuro se tornarem grandes APDPs também. Pensamos que é essa a função da associação, continuar a crescer, porque este modelo que apoia os cuidados primários, que apoia os médicos de família e que evita que as pessoas vão aos hospitais, é o modelo de futuro e é o modelo que trará seguramente maior economia para a sociedade e melhor qualidade de vida para as pessoas. E maior equilíbrio também na área da saúde. Maior equilíbrio globalmente. Tão importante nos tempos que vivemos. Raquel Coelho, pediatra, já aqui referimos de facto a importância deste acompanhamento multidisciplinar e deste trabalho em rede que é necessário também, não só na associação, nos hospitais, nos centros de saúde, nas próprias autarquias. No caso dos mais jovens, há aqui também um papel importante das escolas e dos pares? Claro que sim, é fundamental. Temos que ter em consideração que as crianças e os jovens, até uma determinada idade, estão dependentes de ter um adulto cuidador devidamente capacitado para a prestação de cuidados. E a gestão da diabetes tem que ser mantida ao longo das 24 horas, todos os dias, inclusive em ambiente escolar. E, portanto, é fundamental que as escolas estejam devidamente capacitadas para manter a prestação de cuidados de saúde e garantir que esta criança permaneça na escola em condições de segurança e sendo totalmente integrada no ambiente escolar, com os mesmos objetivos que teria se não tivesse diabetes e com as mesmas, portanto, com uma grande relevância da sua total inclusão.
Nesse sentido, a APDP também tem um papel educativo e de parceria com as escolas e, portanto, existem cursos de formação para as equipas escolares que decorrem de forma regular, de forma gratuita e, portanto, com uma inscrição fácil e em que todas as escolas, mesmo de crianças e jovens que não são seguidos na APDP, podem participar. E, portanto, é fundamental que, de facto, a escola seja um ambiente seguro, onde estas crianças estejam totalmente integradas. Claro. Eu, há uns tempos, cruzei-me com um artigo, uma reportagem de um jornal internacional em que falava da questão das doenças crónicas e referia a questão da diabetes como uma das doenças que existe, de facto, aqui uma adaptação, sobretudo quando surge na infância, uma altura em que a liberdade é uma palavra, enfim, tão valorizada e tão importante, a liberdade de brincar, de estar solto, de viver sem qualquer tipo de preocupação. E no artigo havia a partilha de uma mãe que dizia: ainda bem que o meu filho é da era tecnológica, porque se isto me tem acontecido a mim há uns anos, com a tecnologia que há hoje em dia, eu não saberia mexer em nada disto nem responder a isto. Ou seja, temos aqui também nesta área a tecnologia como aliada e estas novas gerações vão também beneficiar destas novas tecnologias e desta proximidade que têm com aquilo que é a evolução tecnológica. Claro que sim. Felizmente, nos últimos anos houve uma evolução tecnológica considerável no que se refere à monitorização da glicose. Atualmente é possível monitorizar a glicose sem que isso implique uma picada no dedo. E, por outro lado, também as bombas de insulina tiveram uma evolução muito considerável. Existem bombas atualmente que fazem uma administração automatizada de insulina, consoante o perfil da glicose. Estas bombas designam-se por híbridas, porque o utilizador continua a ter que introduzir os hidratos de carbono que vai ingerir e permitem, de facto, melhorar o controle metabólico, minimizar o risco das complicações quer agudas, quer a longo prazo e facilitar a gestão no dia-a-dia. E deste modo também contribuem para melhorar a qualidade do sono, quer das crianças como também dos seus familiares, que é extremamente importante, não é? E de uma maneira geral na qualidade de vida. Portanto, este avanço tecnológico tem sido, de facto, muito útil e com grandes benefícios no tratamento da diabetes. Queria aproveitar também, falou também aqui da experiência dos pares e de facto também é um dos aspectos que valorizamos muito porque de facto a partilha de experiências entre pessoas que enfrentam os mesmos desafios pode contribuir bastante para que a aceitação da diabetes seja mais fácil e portanto a promoção dessas oportunidades como campos de férias que decorrem de forma regular, anualmente, de atividades desportivas, de atividades de convívio. Ainda hoje tivemos na APDP uma manhã dedicada à leitura de um livro, Maria Descobre a Diabetes, que contou com a sua escritora, com a Catarina Mendanha, e em que as crianças, neste caso crianças até aos 10 anos de idade e os seus pais, puderam, num ambiente de consulta, neste caso esta atividade correu na APDP, mas puderam partilhar ali um momento de discussão informal, de partilha de experiências, de troca de contactos, dessa rede que se cria também online, porque hoje em dia é muito fácil trocar contactos e pelo WhatsApp, pelas redes sociais, fazer essa partilha de ideias é muito importante entre quem enfrenta os mesmos problemas, não é? Exatamente. Paula Leitão referiu também há pouco que a própria comunidade médica começou a olhar para a diabetes de forma diferente, se calhar também a valorizar mais este trabalho de equipa, este trabalho em rede. É também importante que isso aconteça e esta partilha que imagino que tenham na associação e não só, é fundamental para que as diferentes áreas não sejam esquecidas e se atue no momento certo. Sem dúvida. Sem dúvida. E particularizando, é para todas as áreas que trabalham com a diabetes, mas na oftalmologia também, porque nós oftalmologistas recebemos o doente com a lesão ocular, que será já uma fase avançada da doença. A prevenção da cegueira começa muito antes, começa com a prevenção da diabetes. Portanto, nós recebemos o doente e contactamos com a pessoa que tem a diabetes, depois de ter falhado a prevenção da diabetes, depois de ter falhado a prevenção da diabetes, depois de ter falhado a prevenção da retinopatia diabética e depois de ter falhado a complicação ocular. Portanto, falhado no sentido de que
não conseguimos prevenir. Nós sabemos que às vezes as situações clínicas têm a sua evolução, a sua vida própria, mas também sabemos que conseguimos intervir. E na parte ocular, se nós sabemos que com o controle da doença, o controle da diabetes e dos fatores de risco, nós conseguimos lentificar o desenvolvimento das complicações oculares. E daí vem a importância da ação multidisciplinar da oftalmologia com os diabetologistas, os endocrinologistas, os pediatras, porque a partilha deste conhecimento e a sensibilização, isso vai se refletir no acompanhamento dos doentes. Para nós, oftalmologistas, é fundamental o diagnóstico das alterações oftalmológicas numa fase inicial, porque é nessa fase inicial que nós vamos poder tratar sem que haja compromisso da visão. Portanto, precisamos da ajuda para manter a visão, a saúde da visão boa nos nossos doentes. Nós precisamos da diabetes bem controlada, precisamos das restantes especialidades a lembrarem o doente já fez a sua vigilância oftalmológica anual, e é desse trabalho conjunto que nós conseguimos ter um sucesso, que é o preservar a visão do doente. Mas há pouco, na sequência da pergunta que fez, o que mudou nos últimos anos, aqui há uns meses uma pessoa que eu sigo na consulta fez uma pergunta muito curiosa: quando é que eu vou cegar? E eu fiquei surpresa com a pergunta, porque já não é a nossa realidade. Isso mudou muito nos últimos anos. Isto era uma realidade há 20, 30 anos. Neste momento, o que nós queremos é identificar as alterações numa fase em que podemos tratar. E quando temos uma pessoa que nós acompanhamos, na qual não conseguimos preservar a perda da visão, aí é um insucesso. E, felizmente, são cada vez menos esses casos. Portanto, neste momento, a nossa luta não é a prevenção da cegueira, é a prevenção da limitação visual, aquela incapacidade de que falou no início, que é variável de pessoa para pessoa, porque depende da exigência visual e das necessidades que cada pessoa tem. Uma pessoa com 70, 80 anos terá uma exigência visual que não tem uma pessoa com 30 ou 40. Portanto, exige uma personalização dos cuidados, da orientação. Mas o paradigma mudou. E essa prevenção, naturalmente, que só pode ser feita com as consultas de rastreio e, portanto, com todo este acompanhamento multidisciplinar que temos estado aqui a falar. João Filipe Raposo, visão de futuro é coisa que não tem faltado, de facto, à associação. Se nos encontrarmos daqui a uns anos, 2, 5, 10, diga-me o João, o que é que gostaria, o que é que acha que vai destacar como aquele que é o papel fundamental e medidas que gostariam de implementar para ter, de facto, um impacto positivo na realidade e na vida das pessoas com diabetes? Então, para tentar responder rapidamente, mas tenho que pegar na questão que fez inicialmente o Dr. Boavida também, porque é que era a diabetes há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, e na nossa visão de profissional de saúde, e ouvimos aqui esta visão mais otimista de que muito se conseguiu, mas para quem é diagnosticado hoje com diabetes, a diabetes continua a ter um peso demasiado elevado na sua vida. Portanto, a pessoa não tem ideia, assim, há 20 anos eu tinha que fazer 5 injeções, hoje tenho uma bomba de insulina. Mas eu há um mês atrás não tinha uma bomba de insulina, não tinha diabetes. De repente eu tenho aqui a minha vida e a vida da minha família mudou, e isto continua a ter demasiado peso na vida das pessoas, na vida da sociedade. E há um outro lado que a diabetes continua a representar, é que está ligado à estigma, à discriminação e à culpa. E esta não mudou assim tanto em 100 anos de história da insulina. E, portanto, ligando então àquilo que me estava a perguntar, eu gostava muito de ser capaz de dizer que daqui a 5 anos tínhamos uma sociedade melhor para quem vive com diabetes, no sentido em que as pessoas não sentissem a culpa que ainda sentem, não se sentissem discriminados e com o estigma que têm na sua sociedade, porque isso já devia ter sido possível hoje. Aquilo que nós ouvimos é que a história da diabetes é diferente hoje. As pessoas já não têm as mesmas complicações, não têm com a mesma gravidade, o que significa que podem ser membros ativos, não deviam ser penalizados em termos de escolha de profissões de futuro ou na sua profissão atual, não deviam estar permanentemente em julgamento por parte dos seus pares, dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho, e isso nós já devíamos ter conseguido. E, portanto, eu gostaria mesmo que em muito poucos anos este panorama tivesse sido evitado e que já estivéssemos a falar de uma sociedade em que olhássemos para as pessoas com diabetes, porque vão continuar a existir, mas que tivéssemos uma outra visão sobre o que é a diabetes. Provavelmente nestes anos não teremos a cura da diabetes ainda, nem da tipo 1, nem da tipo 2.
teremos com certeza aquilo que do nosso lado profissionais de saúde representam melhores soluções. Mas precisamos ter melhores soluções para oferecer a todas as pessoas. O tratamento da diabetes, como o tratamento de outras doenças, pelos custos que nós falamos, pode estar a levar a mais desigualdades entre as pessoas que têm diabetes. Nem todas as pessoas vão ter acesso, provavelmente, a estes tratamentos. É também aqui o nosso papel enquanto associação, mas acho que é o papel de todos nós, cidadãos, de lutar firmemente para que estas desigualdades não aconteçam. Reparem que há 98 anos a Associação SUS para defender os diabéticos pobres, porque era um grupo vulnerável que morria sem acesso à insulina. Em certas zonas do mundo continua-se a morrer sem acesso à insulina. Mas discutimos hoje no nosso país quem é que tem acesso a algumas terapêuticas e aquilo que vem aí. E, portanto, se nós não conseguimos ter uma visão global desde o início para prevenir a maior parte dos casos, para que termos as melhores condições para tratar quem realmente necessita e depois dar o melhor tratamento, estaremos daqui a 10 anos a falar mais ou menos do mesmo e de como a diabetes é uma ameaça. Eu gostava de deixar uma mensagem positiva, porque acredito que temos a capacidade de olhar para bons exemplos como é o da APDP e de reorganizarmos a nossa forma de funcionar no lado da saúde, mas lembramos que quando falamos de diabetes estamos a falar de muito mais do que a saúde, ou estamos a falar da saúde nas outras políticas, do trabalho, da escola, do ambiente. Todas essas áreas têm um impacto provavelmente ainda maior do que a organização de cuidados. Mas, daquilo que nos diz respeito, somos obrigados a olhar para os cuidados e a mudar aquilo que nós temos, porque quem tem diabetes merece certamente melhores cuidados e é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada. Eu gostava de terminar com o José Manuel Boavida. Começámos consigo e acho que devemos terminar consigo. Que mensagem fica para os doentes? Fica uma mensagem, enfim, para a sociedade em geral, para as diferentes áreas da sociedade que têm de estar, que têm de ser responsabilizadas, têm de estar atentas, têm de ser também solidárias, neste caso com a diabetes, mas também com outras doenças crónicas que a todos podem afetar. Mas para os doentes em concreto, que mensagem fica? Primeiro, questionar o termo doentes, porque de maneira nenhuma a diabetes os caracteriza como pessoas unicamente com diabetes. Continuam a ser pessoas na sua integralidade, no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos e, portanto, continuem a viver a vida. A vida não é a doença, a vida é a sua própria natureza e isso é o problema fundamental. A grande mensagem que queremos que as pessoas com diabetes tenham é aquela que dissemos no início, que vivam e trabalhem como se não fossem doentes. Para isso, têm que aprender a lidar com isso, para isso podem contar com a associação, podem contar seguramente com a maior parte, com a maioria, com a totalidade dos profissionais de saúde de todo o país, mas precisam de perceber que a culpa da diabetes, nomeadamente na tipo 2, é culpa da própria evolução da sociedade, é culpa da nossa própria natureza e não é a culpa deles. É a compreensão de que não é culpa deles que é fundamental neste ponto e que eles serão capazes, conhecendo bem a doença, conhecendo bem o seu corpo, unindo-se bem aos profissionais que os tratam, unindo-se bem entre eles e criando associações fortes, serão capazes de levar a cabo a sua vida com felicidade, com alegria, que é aquilo que desejamos a todas as pessoas. E percebendo que a doença não os define, não é? Não os define de maneira nenhuma. Eles são pessoas com direito a viver como qualquer outra pessoa. Gostaria só também que nos dissesse de que forma é que as pessoas podem procurar a associação e deixar também a mensagem de que as portas estão abertas, não é? Nomeadamente na questão do rastreio, da prevenção e que isso é também fundamental que se perceba que as associações funcionam de porta aberta, não é? Nós temos um e-mail que é muito simples, diabetes@apdp.pt, para onde nos podem mandar sugestões, pedidos de apoio, procura de realização de rastreios, de sessões educativas, de tudo aquilo que possamos ajudar a construir este mundo que queremos. No fundo, nós temos um grande lema já há vários anos, que foi um desafio que fizemos à Fundação Carlos de Gulbenkian e ao Ministério da Saúde e ao Governo português, foi criarmos um país sem diabetes. Portugal sem diabetes continua a ser o nosso lema.
O caminho continua, não é? O caminho continua. Muito obrigada. Muito obrigada. O nosso tempo de debate está a terminar. Quero agradecer aos 4 convidados especialistas nesta área da diabetes que estiveram aqui hoje connosco. Obrigada também a todos os que nos acompanharam nesta talk promovida pela Renascença e pela APDP, associação que há 98 anos se dedica às pessoas com diabetes, 98 anos de trabalho, dedicação ao nível dos cuidados de saúde, da inovação dos tratamentos e, sobretudo, da esperança que é também transmitida aos doentes. Este debate fica disponível no nosso site, no site da Renascença, rr.pt. Não deixe também de procurar o trabalho da APDP. Obrigada a todos. Até breve.